Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma videoaula sobre modos de produção. Os modos de produção são importantíssimos para nós compreendermos como que as sociedades foram se estruturando ao longo do tempo para chegar aí no processo de inovação, de tecnologia e nessa complexificação que nós estamos hoje, né? Então, o título dessa aula vem como modos de produção, complexificação e formação das sociedades, porque vai trazer um apanhado geral desde o surgimento dos primeiros modos de produção até chegar aqui no modo de produção capitalista que rege hoje boa parte dos países do mundo. Bora lá compreender como que começou tudo isso? Bom, mas como surgiram os modos de produção? Nós temos que entender que os modos de produção estão relacionados estritamente ao processo de evolução da espécie Homo sapiens. O que nos diferencia de outras espécies animais? Bom, a capacidade de transformar e de produzir um espaço geográfico, né? Se nós pegarmos um animal qualquer aí da natureza, ele vai ter como perspectiva o seu instinto de sobrevivência através da alimentação e de procura de abrigos para poder se proteger. Já a espécie do Homo sapiens vai conseguir, através de três revoluções significativas que impactaram ao longo dos últimos 70 mil anos essa espécie, que é a revolução cognitiva do pensamento, a agrícola da domesticação das sementes e a técnico-científica que traz aí as transformações da qual nós vivenciamos hoje, né? Por exemplo, eu poder estar aqui gravando essa videoaula e que ela chegue para vocês rapidamente através da internet. Muito bem, essas revoluções, principalmente a cognitiva, que vai dar origem a tudo isso, faz com que a espécie Homo sapiens comece a pensar e se comunicar. E essa comunicação ela vai ser importante, mesmo que num período longo de evolução, de um processo de evolução, de 70 mil a 10 mil anos atrás, até chegar à domesticação das sementes. E aí você tem um processo de sedentarização, onde a espécie começa a se fixar nos territórios e produzir seu próprio alimento. E a partir do momento que você tem uma revolução industrial e que começa a produzir em grande escala e começa a diversificar os produtos, nós chegamos hoje num mundo completamente diversificado e conectado. Mas para isso, nós temos aí que entender que essa complexificação ela vai precisar ser organizada. E essa organizada se dá através dos modos de produção. Mas antes de nós entrarmos nessa ideia de modos de produção, nos conceitos e os exemplos, é importante entender que hoje nós vivemos sob uma perspectiva de uma sociedade capitalista que tem como ideia tudo sendo transformado em mercadoria. Então, por exemplo, o uso da terra. A terra é uma mercadoria, vai ser usada para produzir alimentos, esse alimento vai ser uma mercadoria que vai chegar até o supermercado e vai ser comprado pelo consumidor e assim por diante. Se você pegar os povos originários, aqueles que não têm a lógica mercadológica, eles vão utilizar a terra mais como uma perspectiva da sua subsistência, a perspectiva de distribuição, num sentido muito mais comunitário. Nesse sentido, baseado nessas três revoluções que eu trouxe para vocês, mais essa ideia de distinção de ideias, de filosofias, de como encarar os recursos naturais, aqui eu trouxe o exemplo da terra, mas pode ser qualquer recurso natural, os povos originários, aqueles que não são organizados da forma de entender que tudo é mercadoria e tudo depende do lucro, eles vão ter uma relação muito melhor e mais sustentável com a natureza do que uma sociedade que depende dos recursos naturais para transformar isso em produto, para esse produto ser vendido, né, transformado em consumo, e aí a gente vê os impactos ambientais retratados aí e que causam preocupações para a sociedade, principalmente para o futuro. E aí a dica de leitura, antes de nós entrarmos nos conceitos de modo de produção, é o livro do professor Yuval Noah Harari,
que faz uma breve história da humanidade. Ele conta como que essas três revoluções vão acontecendo e vai dando exemplos didáticos. Então vale muito a pena a leitura. É um livro muito gostoso de ler, ele escreve de uma maneira fácil, que aguça a curiosidade, e vocês vão gostar bastante e vão aprender muitas curiosidades dessa questão da evolução da espécie Homo sapiens, tanto da revolução cognitiva, da agrícola e da técnica científica. Mas nós estamos aqui para compreender o que são os modos de produção. E nós vamos ver a partir de então quais são os principais exemplos de modos de produção e o que é um modo de produção na organização da sociedade como um todo. Vamos lá? Bom, o que são modos de produção? É como a sociedade vai produzir os seus produtos, como ela distribui, como ela utiliza. Para isso, precisa de uma organização, seja da mais simples possível até a mais complexa. E é isso que vai acontecer ao longo do tempo. Por quê? Porque para eu produzir, para eu distribuir, para eu utilizar, eu preciso ter uma relação entre as forças produtivas, ou seja, as pessoas, quem está ali organizando e com essa relação de produção. Como é que vai ser distribuída? Como é que essas pessoas vão utilizar? E aí nós vamos tendo uma evolução ao longo do tempo para compreender como que esses modos de produção vão se estruturando de acordo com as necessidades daquele período para aquelas sociedades. E lembrando que conforme vai evoluindo um modo de produção e surge outro, não necessariamente o que estava lá atrás, aquele modo de produção que deixou de existir, ele perca as características, ele pode se acrescentar as características de um modo de produção antigo a um novo, né? Então não é assim, nós vivíamos no modo de produção primitivo, que é o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, e daí a gente passa para o escravista, não vai apagar o primitivo. O que foi carregado de características positivas do primitivo vai passar para o escravista, depois para o asiático e assim sucessivamente. Perfeito? Aqui nós temos uma ilustração como se fosse a evolução da espécie, né, com um, um primata, né, que depois vai ficando ereto e depois vai desenvolvendo ali as técnicas, vai tendo a flecha, depois um instrumento agrícola, depois uma maquinária, até chegar no computador, né? Então isso é mais para representar como é a evolução da espécie do Homo sapiens, baseado nessa complexificação de modos de produção. Ao longo desses 70 mil anos da revolução cognitiva até a revolução técnico-científica nos dias atuais, nós tivemos quantos modos de produção que se destacaram, se estabeleceram? Nós tivemos 6. Entre eles o primitivo, que dá início a tudo, o escravista, depois o asiático, o feudal, o capitalista, que ainda existe hoje, e o socialista, que também existe hoje, mas de uma menor escala, comparado com o capitalista. E aí, nós vamos compreender como que esses modos de produção eles foram impactando a vida das pessoas ao longo do tempo, através dos seus exemplos. Por exemplo, o modo de produção primitivo, o próprio nome já diz, primitivo, é antigo, é o que vai dar início a tudo, né? Por quê? Porque nesse período as sociedades elas não eram tão complexas, porque as pessoas ou os agrupamentos eles não tinham territórios fixos, eles se deslocavam em busca da sua subsistência. O que eles buscavam? Caçar, coletar e abrigos para se proteger, como qualquer outro animal faz na natureza. Mas o processo de comunicação e o desenvolvimento das técnicas de comunicação foi aprimorando e possibilitando transformações, que vai desencadear num outro modo de produção que a gente vai ver daqui a pouco. Então, não havia muitas pessoas, eram agrupamentos pequenos, porque imagina só você se deslocar aí com centenas ou milhares de pessoas, fica praticamente inviável. Então eram agrupamentos pequenos aí, de no máximo 200 pessoas. E aí eram nômades, que não se fixavam nos territórios. Por quê? Porque não havia o domínio da agricultura, não havia ainda o domínio de técnicas que
possibilitassem eles se fixarem aos lugares, né? E é nesse intervalo de tempo que o homem passa a dominar o fogo. E isso vai contribuir bastante para que ele consiga se desenvolver e se estruturar mais ainda enquanto espécie, né? E aí, como é que era essa organização societária? Grupos pequenos e que se ajudavam mutuamente. Então era uma organização coletiva. Por quê? Um precisava ajudar o outro, porque sem a ajuda o grupo poderia padecer, poderia desaparecer, né? Então você tem o domínio do fogo e a evolução da comunicação, que vai, depois aí de um período longo, de mais de 60 mil anos, promover o surgimento das técnicas agrícolas, que nada mais é a domesticação das sementes. A partir do momento que o Homo sapiens tem essa sacada, eu vou domesticar as sementes, ele passa a complexificar e criar uma outra forma de estruturar a sociedade. Então, para que vocês compreendam, o modo de produção primitivo, simples, coletivo, de ajuda mútua, de caça, coleta e busca por abrigos, durou aí entre 70 mil anos a 10 mil anos, até que você tem a domesticação das sementes e surge aí, então, um modo de produção distinto. Aqui nós temos um exemplo de como era o modo primitivo. Os homens das cavernas, né? Vivia aqui nos abrigos, né? O domínio do fogo, a busca aí da caça, da coleta, caçando aí animais pré-históricos, enfim, era um modo muito rudimentar, simples e que precisava aí muito mais do instinto, né, para conseguir do que propriamente hoje essa comodidade que nós temos, né? Mas surge então um modo de produção com o domínio das sementes, com o domínio da agricultura, surge um modo de produção onde as relações de poder dentro da espécie vai passar a sobressair. E esse modo de produção é chamado de modo de produção escravista, que vai dar origem ao surgimento do que a gente conhece como Estado ou como impérios. E essa domesticação das sementes vai fazer com que esses agrupamentos humanos se fixem em torno de rios, porque a água é fundamental para a agricultura. Então, essas pessoas passam a se fixar nos territórios. Há uma abundância maior de alimentos, porque você tem agricultura ali. E aí o homem passa então a ser sedentário, fixa-se nos territórios, passa a produzir, mas por outro lado ele fica dependente das relações da natureza, regimes de cheias ou de secas dos rios, das chuvas, da qualidade do solo, e muitas vezes o que era abundância em alimentos, que faz com que essas pessoas se fixem nos territórios, inclusive aumentando o número de pessoas, faz com que em determinados períodos de seca ou períodos onde o solo está com poucos nutrientes, faz com que haja também escassez de alimentos. E aí começa um período complicado, porque a fome se estrutura e começa a atingir a espécie do Homo sapiens. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, esses agrupamentos, os novos bebês que vão nascendo, eles não têm mais as técnicas que tinham lá no modo primitivo. Eles são mais dependentes das relações que estão dadas pela agricultura. Então, algumas habilidades esses agrupamentos vão perdendo por ficarem sedentários, não é? Enfim, então, no modo escravista, você tem aí as pessoas se agrupando numa maior escala em territórios fixos. Deixa de ser nômade e passa a ser sedentários, certo? E esse modo de produção escravista, ele passa a ter uma complexificação maior porque as relações de poder se estabelecem, geralmente através da força, da violência, da liderança, e surgem os imperadores, que vão fazer com que essa produtividade agrícola precisa trabalhar para produzir, né? Precisa ter alguém que esteja arando a terra, esteja semeando, esteja regando, colhendo, né?
transformando o produto em alimento. E aí você vai tendo esses agrupamentos formando ali, e o líder, né, o imperador, se impõe e vai colocar regras. E geralmente essas regras vão ser as primeiras leis ali, que vão ser, obviamente, para atender os interesses dos imperadores. E essa imposição geralmente vai fazer com que os mais fracos, né, as pessoas mais fracas que ou disputam poder com o imperador também, ou então, conforme vai ocorrendo disputa de territórios, outros povos, outros agrupamentos vão sendo aprisionados, vão sendo transformados em prisioneiros e são obrigados a trabalhar. E esse trabalho, obviamente, que é uma forma através da opressão, da repressão, que a gente chama isso de escravista. Então, surgem os primeiros escravos através desse modo de produção escravista, em torno aí de mais ou menos a 8.000 anos, a 1.000 anos antes de Cristo. E aí, esse modelo escravista, como eu disse para vocês, ele não vai desaparecer em outros modos de produção. Apesar de não ser referência nos outros modos de produção, você tem relações escravistas, inclusive até hoje. No próprio sistema capitalista que é assalariado, a gente vai falar mais adiante, você tem aí muitas situações de trabalhadores análogos, ou seja, muito parecidos, semelhante à escravidão. Perfeito? O modo de produção escravista funcionava da seguinte maneira: você tinha um meio de produção, que era a terra, e os instrumentos de produção, que era dado pelas ferramentas simples, né? Você tinha ali enxadas, pás, e pelos escravos, que aí dá o nome ao modo de produção escravista. Esses escravos, geralmente, eles eram submissos à ordem do imperador. Esse imperador, que impunha através da força a necessidade de que essas pessoas, que muitas vezes eram prisioneiros vindo de outros territórios, trabalhassem na terra e produzissem aí os produtos agrícolas. E aí nós temos com os gregos e os romanos os exemplos mais claros do modo de produção escravista. No caso, o Império Romano se destacou mais, porque ele se expandiu tanto territorialmente que ele impunha, através ali, dessa expansão territorial, a prisão a povos que eram conquistados, e esses povos eles trabalhavam como escravos na produção agrícola, e todo esse excedente agrícola era colocado como uma forma de riqueza para o Império Romano, que durou bastante tempo. Né? Então, como eu disse anteriormente, mesmo com o surgimento de outros modos de produção, você tem a questão do modo de produção escravista perdurando sobre outros modos de produção, como é o caso do modo de produção asiático, feudal, capitalista. E isso faz com que a gente perceba, ao longo da evolução dos modos de produção, que as características, muitas vezes, elas perpassam de um para o outro. E olha que interessante como as sociedades vão se complexificando através dos modos de produção. Você vai passar a ter uma organização social nesse modo de produção escravista. Como é que funcionava essa pirâmide social? Porque se eu tenho uma relação de poder instituída, eu vou ter um elo mais forte e um elo mais fraco. E como é que funcionava essa pirâmide social do modelo de produção, do modo de produção escravista? Bom, no topo da pirâmide, você tinha os proprietários, que possuíam mais rendas, mais direitos e poder político, né? A casta ali do imperador e todo o núcleo que o acompanha. Depois você vai ter os homens livres, aqueles que não eram considerados escravos, porém eles tinham menor renda, tinham menos direitos e, obviamente, menor poder político. E por fim, na base, nós temos os escravos, que não tinham renda nenhuma, não tinha direito e, obviamente, não tinha poder. E é aí que você vai começar a ter a complexificação e as relações de poder se instituindo em todos os modos de produção que vão surgir ao longo da história, seja ele feudal, seja ele capitalista, seja ele socialista, ou seja asiático. Nós vamos perceber como é que funciona essa estrutura em cada um deles. Então aqui é muito simples, pirâmide dividida em 1, 2, 3. O núcleo do poder político, dos proprietários, os homens livres e os escravos.
Vamos ver como funciona o outro modo de produção, que é o modo de produção asiático, que praticamente ele surge no mesmo período do modo de produção escravista e se utiliza de elementos muito semelhantes ao modo de produção escravista. Só que, como o próprio nome diz, é asiático, ou seja, ele vai surgir ou ele vai se desenvolver de uma melhor forma no Oriente. Então, como é que foi esse modo de produção asiático? De modo geral, a gente pode dar a localização geográfica como Índia, China e Egito, certo? O Egito ali no norte da África também tem essas características e é classificado como modo de produção asiático. E aí você tem toda uma estrutura também baseada na agricultura, de tal forma como escravista, e aí esse modo de produção, ele transforma os camponeses presos à terra. Por quê? Porque a agricultura não permite que você seja nômade, ela te obriga a ficar fixo num território para que você possa cuidar da sua produção. Se você fica ali, produz, semeou milho, trigo ou qualquer outro tipo de produto agrícola e deixa aquilo abandonado, obviamente que aquilo não vai se desenvolver, porque você precisa regar, você precisa cuidar. E aí, então, isso transformou o ser humano de modo geral, tanto no asiático quanto no modo de produção escravista, um regime de servidão coletiva. Não é? Nesse caso, as terras pertenciam ao Estado, que também era representado na figura do imperador, ou rei, ou no caso egípcio do faraó, que se apropriava de todo o excedente agrícola e dividia, né, redistribuía entre a nobreza, essa nobreza que era composta por sacerdotes, né, o núcleo religioso, e os guerreiros, que eram aqueles que iam para frente de batalha conquistar novos territórios. Então você tem um Estado muito forte na figura de um rei, de um imperador, que eram cultuados como deuses. Por que eles eram cultuados como deuses? Como uma forma de respeito. Então criavam-se aquela questão da divindade. Ó, você tem que respeitar a figura do imperador porque foi enviado pelos deuses ou ele representa os deuses para que a sociedade se desenvolva. Né? Então havia um controle muito forte sobre os alimentos por esses líderes, né, imperadores. Como que eram as características dessa sociedade do modo de produção asiático? Bom, você tinha as comunidades agrícolas e esse excedente era distribuído, como eu disse para vocês. Isso promovia uma sociedade estratificada ou uma sociedade de classe. Então a gente pode dizer que tanto o modo de produção asiático como o modo de produção escravista, eles são muito semelhantes. O que difere aí é mais a questão geográfica. Vamos ver como que era a estrutura da base societária estratificada da sociedade egípcia, por exemplo. Olha só, os egípcios você tinha na ponta, no topo, os faraós, né, que dominavam, tinham exercido todo o poder, os nobres e os sacerdotes, que garantiam aí o poder ao faraó, né, os sacerdotes convencendo através da religião, né, e os nobres fazendo parte aí do núcleo político do faraó. Os soldados davam a garantia militar, os escribas garantiam os estudos e anotavam e representavam tudo o que acontecia nessa sociedade, os comerciantes, né, que vendiam os produtos, os artesãos, que produziam os produtos, os camponeses na produção agrícola e, por fim, os escravos, que era a mão de obra aí, que ajudava, no caso da construção, da agricultura, né? Lembrando que os camponeses aqui, os artesãos, eles não são escravos, tá? Eles tinham ali a condição de receber algo em troca. Os escravos, eles eram colocados nas condições mais baixas e terríveis possíveis, tá? Outro modo de produção bastante interessante, esse que perdurou por praticamente toda a Idade Média, foi o modo de produção feudal. O modo de produção feudal, ele já não é escravista, apesar de ter algumas características.
porque a relação se dava através de senhores e servos. Só que o servo, ele não era escravo, porque ele não era propriedade do senhor feudal, mas sim ele era um camponês que ficava ali numa terra que pertencia ao senhor feudal, não era bem uma propriedade privada, mas pertencia ao poder político, ao rei, aos senhores feudais, e que esses camponeses viviam nessas terras. Mas, obviamente, eles não viviam de forma gratuita. E esses camponeses produziam e acabavam destinando boa parte da sua produção para atender as demandas do rei, do senhor feudal e assim sucessivamente. E ficava com uma parte para sua subsistência, né? Diferente das classes sociais, no feudalismo nós vamos ter uma estrutura piramidal por estamentos. O que são estamentos? Estamentos é quando você tem uma pirâmide e essa pirâmide ela é formada por grupos sociais, da qual a pessoa fica para sempre nesse grupo social, ela não tem a possibilidade de ascender. Então, uma vez você nasceu servo, você morrerá servo. Se você nasceu senhor feudal, você morrerá senhor feudal. Você não tem capacidade de ascensão social, por isso que é estamento social. E esse período feudal, ele foi a transição, né, durou boa parte da Idade Média, para o capitalismo no século XV para o XVI, quando você tem aí a introdução do sistema capitalista. Olha aqui como funciona uma sociedade estamental. Você tem o núcleo do rei, do clero, da nobreza e dos servos. Não há escravos aqui, tá? Mas os servos se assemelham assim vagamente com a questão dos escravos. Mas eles não eram propriedade nem do clero, nem da nobreza e nem do rei. Mas eles, por vontade divina, nasceram servos e permanecerão servos para o resto da vida, certo? Então essa é a sociedade estamental. Então até aqui nós vimos todos os modos de produção muito antigos e menos complexos do que estão por vir agora. Nós vimos o primitivo, nós vimos o escravista, nós vimos o asiático e nós vimos o feudal. Agora nós vamos nos reconhecer mais diante da complexificação desses modos de produção, porque eles chegam na condição da qual nós vivemos hoje, que são os modos de produção capitalista, que a gente vai se atentar bastante e dividir as etapas dele, e também o modo de produção socialista, e vamos entender a distinção entre eles. Bom, o modo de produção capitalista, ele é muito importante que a gente compreenda em ele etapas, porque ele vai evoluindo conforme ele vai se desenvolvendo. E ele tem o seu início lá no período feudal, na Idade Média, no modo de produção feudal. Por quê? Porque o comércio começa a se intensificar. As trocas comerciais, através ali da Rota da Seda, por exemplo, entre Europa e Ásia, faz com que haja um burburinho, um fervilhar de trocas comerciais entre esses dois continentes. Isso vai fazer com que o modo de produção feudal, que era basicamente agrícola e que o poder político se sustentava através da subsistência dos produtos produzidos pelos camponeses, passasse a se alterar com o surgimento do comércio em torno dos castelos, que vai formar agrupamentos de comerciantes que ficaram designados como burgos. Esses burgos eram pequenos agrupamentos de comerciantes, faziam as suas feiras, vendiam, né, que foi se dinamizando, e isso vai dar origem ao capitalismo primitivo, né? E esses burgos deram origem a uma classe de comerciantes que ficaram conhecidos como burgueses e vão ser muito importantes para o desenvolvimento do capitalismo depois. Então, antes de nós entendermos as 4 etapas do capitalismo, é preciso compreender a sua natureza e por que ele existe. Qual é o sentido dele? Qual é a lógica? Bom, a lógica do sistema capitalista de produção é o lucro.
E como é que você obtém o lucro? Através da acumulação de riquezas. Vocês vão ver que nessas 4 etapas existem formas de acumulação de riquezas que vão se complementando uma à outra. Vamos ver como funciona isso? Bom, as principais características do capitalismo, como eu disse para vocês, busca máximo de lucro pela acumulação de riquezas. Você tem a propriedade privada agora dos meios de produção. O que é a propriedade privada? É meu, papel passado, isso me pertence. Não só como a terra, não só como o maquinário, como tudo passa a ser transformado em mercadoria. E a partir do momento que a pessoa compra essa mercadoria, passa a ser propriedade privada, passa a ser dela. Isso é uma característica inerente ao sistema capitalista de produção. Você tem uma economia de mercado através do liberalismo econômico, onde você tem a lei da oferta e da demanda, da procura. Então, se eu tenho uma abundância de produtos e esse produto está inundando o mercado, o preço dele vai ser baixo. Mas se eu tenho escassez desse produto, esse produto vai ter um preço lá em cima, vai ficar muito mais caro. Também é uma lógica do sistema capitalista de produção. Outra característica exclusiva do capitalismo é o trabalho assalariado. O trabalhador ele passa a receber pelo trabalho executado. O grande problema é que muitas vezes o trabalhador não percebe o quanto ele está sendo explorado. Ele ganha menos daquilo que ele produz, né? Que é o que fica conhecido como mais-valia. E isso vai fazer com que surjam classes sociais que vai dividir, principalmente no início do surgimento do capitalismo, nas 2 primeiras etapas, os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, e os proletários, que são os trabalhadores, que são a engrenagem do sistema capitalista de produção. É muito comum ver quem defenda o liberalismo econômico, defenda o sistema capitalista de produção, bater no peito e se intitular, olha, eu sou capitalista, tal. Não tem problema nenhum, mas precisa compreender que para ser capitalista de fato, você precisa ser detentor de um meio de produção. Você precisa ter uma indústria que seja sua, você precisa ter uma empresa que seja sua, você precisa ter um agrupamento de trabalhadores que atuem por você, e aí sim você vai ser um capitalista. Do contrário, você vai ser um trabalhador que depende da sua sobrevivência, oferecendo a sua mão de obra para esse capitalista que vai te acolher, né, através do trabalho, te pagar um salário e você vai sobreviver através dele. Geralmente os salários são bem baixos, né? E a primeira etapa do capitalismo, como é que ela surgiu? Bom, surgiu através, ali no século XV e XVIII, pela acumulação de riqueza, uma das características básicas da natureza do capitalismo, das trocas comerciais. E como é que se davam essas trocas comerciais? Se dava através das mercadorias que vinham principalmente das grandes navegações, ou seja, você tinha um processo de colonização e exploração das colônias, principalmente nas Américas, que se dava através do financiamento estatal, ou seja, dos impérios, ou seja, dos grandes reinados europeus, principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, que financiavam aí grandes expedições e passaram a disputar territórios com as grandes navegações, colonizando aí fundamentalmente o continente americano. E aí você vai tendo o fortalecimento dessas trocas comerciais. Lembre-se, no capitalismo nós não temos escravos, né? Porque o modo de atuação é assalariado. Mas nessa primeira etapa era muito comum você ter vendas de escravos, né? Então eles iam para a África, pegavam lá muitos escravos e traziam para as Américas para trabalhar como mão de obra escrava. Então veja, apesar de você ter o modo assalariado como principal função do sistema capitalista, você também teve e ainda tem em vários momentos a utilização de mão de obra escrava, ou seja, que não paga nada e explora o sujeito para que ele trabalhe. E aí, as principais características desse capitalismo comercial mercantil
vão se dar através de uma balança comercial favorável, ou seja, esses países ganhavam muito dinheiro exportando os produtos já manufaturados, eles importavam todos os produtos vindo das colônias, né? Você tinha um Estado muito forte presente na figura do rei, você tinha acúmulo de riqueza através da exploração do ouro, né? Do ouro e da prata vindo das Américas, principalmente Espanha e Portugal, que fizeram um estrago aqui na exploração desses minérios no Brasil e nos países hispânicos aqui da América, e vão surgindo as primeiras manufaturas, ou seja, a produção de produtos artesanais, uma camiseta, uma espada e assim sucessivamente. E aí o comércio vai se intensificando cada vez mais com as oficinas, né, dos artesãos, e você vai ter o fortalecimento ainda mais dessas trocas comerciais. Porém, com a evolução das técnicas, vai surgir a segunda etapa do capitalismo. Então, essa etapa do capitalismo ela foi a mais longa de todas. Ela durou do finalzinho do século XV até o século XVIII, quando nós vamos ter o surgimento da segunda etapa do sistema capitalista de produção. Aqui nós temos a ilustração, ó, como se fosse a figura do monarca, pensando nas estratégias de ocupação de novos territórios para poder buscar mais ouro, né, através das expedições. Esse ouro é colocado dentro dos navios que voltavam e fazia com que esses reinados enriquecessem ainda mais. E aqui nós temos as caravelas, né, que são representações aí do processo das grandes navegações que chegaram aí até as Américas. Essa segunda etapa do sistema capitalista de produção, chamada de capitalismo industrial, ela surge no século XVIII a partir da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, com a máquina a vapor, com a utilização do carvão mineral, que vai estimular então uma produção maior, né? Antes os produtos eram produzidos de maneira artesanal e agora passam a ser produzidos em escala, né, em larga escala. Isso vai facilitar, então, ainda mais a venda de produtos e o acúmulo de riquezas através da lucratividade. Mas tem uma outra questão importante. O capitalismo, além do acúmulo de riquezas pelo lucro da venda das mercadorias, nessa etapa precisa da mão de obra do trabalhador. E, sabiamente, espertamente, como a sua própria natureza o define como acumulação de riquezas, através do lucro e posteriormente depois através da exploração da mão de obra do trabalhador. Mas como é que ele faz isso? Através da exploração da mais-valia. E é simples de nós entendermos isso. Imagina só, numa fábrica existe um trabalhador que recebe um salário que equivale à produção de 100 sapatos, mas ele tem a capacidade de produzir 1000 sapatos por dia. Ou seja, esses 900 que fica de excedente é o lucro do proprietário. E isso o trabalhador, muitas vezes, ele não consegue enxergar, porque ele não tem a dimensão do valor social do seu trabalho. E aí ele acaba se sujeitando a trabalhar por um salário que equivale mais ou menos a R$100 da produção de sapatos, mas ele produz 1000. Então, o capitalista ou o industrial, ele passa a explorar a mão de obra do trabalhador através da mais-valia. Então, ele consegue lucrar duas vezes, através da exploração do trabalhador, que produz muito mais para ele, e através da venda do produto. E aí, a base econômica dessa etapa do sistema industrial, dessa segunda fase do capitalismo, é o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico propõe o quê? O livre mercado e a concorrência sem intervenção na economia, que diverge ou é diferente da primeira etapa, que era centralizada no Estado. Lembra lá do poder absolutista, das monarquias, dos reinados, financiando aí grandes expedições para colonizar territórios até então desconhecidos, para explorar ouro, prata, etc. Então aqui não. Aqui, com a indústria estabelecida, com as cidades crescendo através de uma explosão demográfica, você tem então a necessidade de uma organização da economia
através desse liberalismo econômico que é baseado, então, na queda de regimes absolutistas, principalmente pelo evento da Revolução Burguesa, onde a Revolução Francesa, onde a classe burguesa já estabelecida vai buscar formas de melhorar ainda mais o comércio. E como que eles fazem isso? Vão propor, por exemplo, a criação dos três poderes, um poder judiciário que vai legislar, que vai cuidar das leis, um poder legislativo que vai cuidar das leis, um poder executivo centralizado na figura de um líder que vai conseguir organizar a capacidade de organização de um país, enfim. E aí você tem o sistema capitalista se consolidando a partir dessa fase industrial. Você vai ter um aumento significativo das indústrias, né, principalmente nos países como a Inglaterra, que dá origem a essa revolução industrial, depois se espalha pela Europa, depois Estados Unidos, Japão, até se disseminar pelo mundo em outras etapas. Então, a fase industrial ela é muito importante para a consolidação do sistema, do modo de produção capitalista. Nesse slide nós temos algumas ilustrações aí sobre esse período do capitalismo industrial, indústrias pesadas que vão transformando a matéria-prima ali em outros tipos de produtos, também o surgimento de outras formas de transporte, né, como as ferrovias, que são importantes para melhorar a circulação de produtos, de pessoas, e vai dando aí então evoluções tecnológicas importantes para o surgimento aí de novas formas de produtos e de consolidação aí do sistema capitalista de produção. A terceira fase do sistema capitalista de produção é chamada de financeiro monopolista e ela vem na esteira da segunda revolução industrial, lá entre o século XIX e XX. Você vai ter alguns avanços técnicos importantes comparados à primeira revolução industrial, como por exemplo o surgimento do aço, da energia elétrica, do motor a combustão, da indústria petroquímica, que vai dar o desenvolvimento do plástico, da comunicação através do telefone, telégrafo, lâmpada e assim por diante. E aí vai surgir uma nova fonte de energia, que é o petróleo, vai ser muito importante. Ela vai ser predominante comparado ao carvão mineral da primeira revolução industrial e vai trazer aí inúmeras inovações técnicas. Os centros de pesquisas começam a surgir, as universidades começam a se destacar em pesquisas para inovação de novos produtos. Mas o que chama mais atenção nessa fase é o entrelaçamento entre o capital financeiro, ou seja, dos bancos, com o capital produtivo, que é o das indústrias. Os bancos passam a financiar grandes projetos industriais e passam a pertencer às indústrias e indústrias pertencerem aos bancos. E aí não fica clara a definição de quem é quem, porque eles formam grandes corporações, grandes empresas que passam a dominar o mercado e atuar num sistema monopolista. Surgem então as grandes corporações SA, são as sociedades anônimas, né? Você não sabe mais quem é o dono da empresa. Ela é composta por um grupo de acionistas que vai ali investir nas empresas conforme ele acha necessário e vai buscar lucratividade, evidentemente. Também nesse período, você tem um aumento da concorrência internacional, há uma disputa geopolítica muito importante, principalmente na África e no Oriente Médio, parte da Ásia, sobre a disputa de territórios, né, que foi conhecida como neocolonialismo. Então, muitos países europeus ali, a Alemanha, Itália, França, Inglaterra, passaram a disputar territórios no continente africano e também no Oriente Médio. E aí esse período ficou conhecido como neocolonialismo, né? Em decorrência lá do colonialismo inicial, da primeira etapa do capitalismo, até chegar agora no neocolonialismo dessa terceira etapa. Então, por exemplo, você vai ter grandes países disputando aí com as suas corporações mercados internacionais e também o surgimento de grandes corporações, como por exemplo da Coca-Cola, né? Hoje ninguém sabe quem é o dono da Coca-Cola, mas ela tem uma origem industrial
e depois ela passa a virar um grande conglomerado, ela passa a virar uma grande corporação que tem um monopólio hoje, ou é um oligopólio do mercado de bebidas açucaradas no mundo. E por fim, nós temos no século XX e perdura agora no século XXI, a gente está nessa transição do capitalismo monopolista financeiro para o informacional, eles atuam juntos, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surge aí essa forma informacional, que é mais baseada no processo da globalização. Então, a forma de acumulação de riqueza agora vem através do conhecimento, do pensar, das estratégias de como produzir softwares, como produzir produtos que se originam através do conhecimento. E aí você tem uma intensificação do processo de globalização, pautados aí sobre as inovações tecnológicas, né? Então surgem os computadores, a, a robótica, né? A automação industrial, a internet, e que vai evoluindo cada vez mais e possivelmente a gente chega em outras etapas do modo de produção capitalista. Esse informacional já está em uma etapa onde nós estamos vivendo o universo dos algoritmos, da internet das coisas, onde você vai pesquisar um determinado produto na internet, o algoritmo sabe exatamente o que você quer e vai te propor outros tipos de produtos semelhantes. A questão da informação hoje compartilhada nas redes sociais. Então é um mundo de conexões, completamente conectados, né? E nessa fase em que vivemos, informacional, que é a quarta etapa do sistema capitalista de produção, as principais características se dão através da expansão dessas tecnologias da informação, né, chamadas de TI. Também você tem um fluxo de capital muito rápido, né, instantâneo. As moedas passam agora a não ser mais em cédulas. Você tem as cédulas ainda, mas de modo geral elas são números que são administradas, organizadas, gerenciadas por aplicativos. Você tem uma circulação muito rápida de mercadorias, de pessoas, de informações. Mercadorias, você compra um produto hoje no e-commerce e tem empresas que em 1, 2 dias já entregam na sua casa. Você tem a informação na palma da sua mão, você abre o celular, acessa um site e sabe tudo o que está acontecendo no mundo. As pessoas circulam de uma forma muito mais rápida, seja tanto da forma física, através de aviões, através de meios de transportes mais rápidos, como também virtual, através de uma videoconferência. E você tem uma difusão significativa do conhecimento, mas claro que não é para todos, né? E aí a política que estabelece a política econômica que estabelece essa relação nessa etapa do capitalismo informacional é o neoliberalismo, que vem baseado numa nova roupagem do liberalismo econômico do capitalismo industrial, né? Onde o mercado se autorregula e se define como o Deus Todo-Poderoso. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, porque o mercado ele não consegue se autorregular, ele precisa de regras, e se não tiver regras, as coisas começam a complicar e vão gerar crises, como foi a crise de 29, como foi a crise de 2008 com a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e como as constantes crises econômicas que fazem com que poucas pessoas tenham muito dinheiro e muitas pessoas tenham quase nada e vivam na miséria, na desigualdade social. E aí a grande crítica ao sistema capitalista de produção é essa, que você tem uma concentração de renda muito forte, muito grande nas mãos de poucas pessoas e você tem a exploração do resto da população que tem que tentar sobreviver da melhor forma possível, achando aí as condições melhores, né? Tentando achar formas para sobreviver num mundo tão desigual. Aqui nós temos alguns exemplos dessa conexão, né? Essas ilustrações que se dá aí através da conexão entre meios eletrônicos e o cérebro, né? As pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, uma grande corporação da internet, né? Da informática, que é o Google. E é o mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo completamente conectado, tecnológico. E por fim, pessoal, depois de nós termos visto
todos os modos de produção aí mais importantes da história, desde o primitivo, do asiático, do feudal, do capitalista. No século XX nós tivemos um outro modo de produção que contrapôs ao capitalismo, que é o modo de produção socialista. Foi idealizado por Marx no século XIX, mas foi efetivamente implantado no século XX com a Revolução Russa de 1917, que acabou resultando aí na formação da União Soviética em 1923. Teoricamente, você tem algumas características muito interessantes do modo de produção socialista do ponto de vista humano, né? Então você tem aí, por exemplo, uma perspectiva mais voltada para o trabalhador e não para a acumulação da riqueza, né? A propriedade social dos meios de produção, ela é pública ou coletiva, então não vai existir empresas privadas. Diferente de uma economia de mercado, a economia nos países socialistas é uma economia planificada, centralizada em estatais. E o objetivo, ou a ideologia socialista, tem como perspectiva uma satisfação das necessidades materiais e culturais da população. As necessidades básicas, como uma boa educação, saúde, emprego, qualidade de vida. O grande problema é que os exemplos das experiências práticas fizeram, através das disputas ideológicas, governos totalitários, como é o caso, por exemplo, do governo stalinista na União Soviética, alguns outros governos que não atuam de forma democrática e acaba aí sendo muito criticado, né? E também não tem essa capacidade de consumo, porque não tem uma capacidade produtiva igual ao sistema capitalista, né? Então, assim, as bases socialistas são mais voltadas não para o consumo, mas sim para atender as necessidades, para atender as necessidades básicas da população. E aí a grande crítica fica aí essa questão da centralização do poder, de líderes autoritários, do culto ao personalismo, que impediu, em uma disputa ideológica, que o socialismo se sobressaísse em relação ao capitalismo e criasse um mundo de menos injustiças, mais equilibrado, mais equitativo. Então, o socialismo ele hoje perdeu muita força, tem ali Vietnã, Cuba e Coreia do Norte como algumas referências, e o grande exemplo é a China, que atua num modelo político socialista barra comunista, mas a sua economia, principalmente de exportação, está vinculada ao sistema capitalista de produção. E nessas duas ilustrações nós podemos ver aí a figura de Lenin, que foi o grande líder da Revolução Russa, falando com os trabalhadores, com os proletários, e a segunda aí uma charge representando aí os soviéticos contra os americanos, uma disputa geopolítica durante a Guerra Fria. Para finalizar, a questão dos modos de produção é que eles surgem desde o modo de produção primitivo até chegar ao capitalismo, como uma forma de organizar as estruturas complexas da sociedade. E eles, obviamente, vão evoluindo conforme vão surgindo novas necessidades humanas. E aí as problemáticas vão surgindo, porque as relações de poderes que são impostas pelos mais fortes acaba ali gerando sérios problemas, como desigualdade social, miséria, independente do modo de produção que seja. E não existe até hoje na história nenhum modo de produção perfeito que leve aí a uma qualidade de vida para boa parte da população. Sempre as relações de poder de pequenos grupos sobressaem através da exploração da grande maioria da população. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos de muitos temas, né, de vários modos de produção. Fizemos um passeio na história de 70 mil anos atrás até os dias de hoje. Qualquer dúvida vocês deixem aí comentários no chat do canal e espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijo do Loba.